Yes! Estamos live Undead aqui na Zombie One Records. E hoje eu vou bater um papo com Bruno Sá. O cara toca teclado, toca guitarra, canta e sei lá, faz um monte de coisa. Orquestra, porra toda. Muito bom, muito bom. Daqui a pouco ele chega aí. Como sempre, eu chego um pouquinho antes, 2 minutos antes. Já tá chegando cheio, um monte de gente muito legal aqui. Um monte de gente muito legal. Esse cara eu conheço, hein? Bruno Sá. Daqui a pouco o Bruno Sá chega aí. Já marquei com ele. Tudo certo. Mais uma live nessa quarentena louca. Esperando pela vacina. Que vacina? Alguém viu a vacina por aí? Eu acho que não vai rolar não. Só em 2030 e... Hã? Amigo, isso aí, não tem jogo fácil não. Vamos falar sobre turnê, sobre influências, sobre mercado digital, sobre crise, sobre a cena carioca, um monte de coisa. Às 8 horas, falta 1 minuto. 1 minuto, estará gravado no IGTV em breve. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou até mandar um recado dizendo: estou online. Estou online. Estou online. Isso aí, estou online. Daqui a pouco ele chega aí, daqui a pouco o Bruno chega para eu convidar para Live Undead. Live Undead, Live Undead. Vai ser muito legal esse papo, cara. O cara tem muita história, muita estrada. É um dos caras com mais bagagem aqui, que com certeza vai passar pelas suas lives aí, por essa onda de live. Chegou! Chegou, cara! Vou chamar aqui. Send request para ele me aceitar. Esperando ele me aceitar. Isso aí, esperando. Connecting! Aê! E aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo certo, cara? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo em ordem. Mantendo a saúde nessa quarentena, a saúde mental, a saúde física. Importante, né? Pô, que bom. Esse, que bom. esse pânico, né, que todos nós estamos passando, né, e ainda estamos, né? Não é fácil. Mas, não é fácil. Pô, mas estamos sobrevivendo. De alguma forma a gente chega lá, né? Isso aí. Mantendo a esperança. Bom, 1 hora. Chegou. Tenho aqui a pauta. Um breve background. Como é que você começou na música? Começou com o quê? 3 anos de idade? Gostaria. Isso era uma frustração que eu tive, porque na verdade comecei a tocar um instrumento mesmo aos 15 anos. Que foi violão e depois parti para guitarra, né? Sempre cantei, sempre gostei de cantar, queria ser vocalista e tal. Tanto que na minha primeira banda, em 96 para 97, era o Avatar, eu era vocalista. Depois eu fui saber que Avatar era o primeiro nome até da banda que a gente ama bastante, que era o Savatage, né? É mesmo. Mas eu era vocalista e tocava um pouquinho de guitarra, mas a banda já tinha 2 guitarristas e eu não tocava tão bem assim guitarra, então eu fiquei só cantando. Mas, certa ocasião, uma amiga do meu avô estava querendo vender um tecladinho e deixou aqui em casa pra gente tentar vender. Uhum. E eu já gostava, assim, de ouvir tecladistas, né? Sempre gostei de ouvir Rick Wakeman, Kitaro, né? Que é mais New Age, e tal. E aí eu comecei a brincar no teclado, né? Aprendendo a tocar algumas melodias de ouvido e tal, do que eu já sabia de violão e guitarra, e vi que eu aprendi muito mais rápido ali no teclado, né? Me achei no teclado. E daqui a pouco rolaram ofertas assim de eu entrar pro Horizon, que era a banda do nosso querido Renato Tribuzzi, né? E só que o Renato já tinha saído da banda, mas o pessoal da banda estava procurando também tecladista novo. E aí me chamaram, eu falei, olha, mas eu ainda estou aprendendo. E aí, mas tudo bem, você vai. Aí fui aprendendo à medida que eu ia ouvindo as músicas. E aí eu fiz um acordo, mas eu nem tinha teclado direito. Eu troquei a minha guitarra, tinha uma Fender, uma Stratocaster japonesa,
troquei pelo teclado que o baixista lá, o Julian, tinha, que era um teclado profissional. Só. Tudo bem. Telemarketing, falei. E aí comecei a realmente tocar teclado em bandas. Entrei pro Horizon e logo depois o Allegro, né? Que era a banda que eu descobri que os caras eram meus vizinhos, moravam aqui no quarteirão do lado, e eu não tinha a mínima ideia. E a gente chegou a fazer um show junto dessa minha banda Avatar e do Allegro, num evento lá na Fundição Progresso. E depois eles me chamaram pra banda. Mas primeiro eu não quis, porque eu já tinha banda demais, já cantava no Avatar, já tava tocando teclado no Horizon e tal. Eu falei, não vou entrar numa outra banda não, Allegro é legal, mas sei lá. Não. Aí acabei cedendo, né? O Moreno, o baixista, na época, me fez uma ligação, me mandou a real e tal. E aí acabei entrando e... Então, aí, você foi aprendendo na marra, na raça. Na marra. Assim, eu já tinha uma exposição, né? Mas o tocar mesmo foi na marra, pegando as músicas e às vezes eu tentava imitar no teclado o riff que um guitarrista estava fazendo, então acabei por vezes desenvolvendo um jeito um tanto peculiar de tocar o teclado, sabe? Não era muito convencional. E depois não, depois eu fui estudar, depois eu caí dentro de estudar piano clássico, fui correr atrás do prejuízo, né? Justamente por eu me sentir que eu não era esse garotinho que tocava desde os 5 anos, e eu falei, eu tenho muito que correr atrás. Aí caí dentro, com muita fome de tocar, né? Que maneiro. E daí foi. Aí fui aprendendo outros instrumentos, nunca parei quieto, né? O piano, o teclado e a voz, assim, sempre foram meus instrumentos principais, mas daí fui embora, né? Quando voltei a tocar a guitarra, dessa vez realmente mais profissionalmente, né? Virei esse músico, assim, do cenário, eu pensei que era o seguinte, é importante, quanto mais ferramentas eu tiver aqui à disposição, né, de recursos, mais gigs eu vou conseguir, né? Então, consegui gigs porque eu tocava saxofone, né? E aí dentro dessa gig de saxofone, você também toca violão? Então vai. Então também vai fazer violão. Aí por aí foi, entendeu? Essa pluralidade de coisas foi por aí. Muito maneiro. Mas e de influência? Você já tinha alguém na família para te apresentar rock ou... Tinha. Meu pai. Meu pai havia sido baterista na época do Ye Ye Ye, né? Aquele nosso início do rock and roll aqui, né? Aquela rock pop nacional, né? Exatamente. Então ele tinha uma banda, ele era baterista, né? Então eu, quando criança, na verdade, apesar de eu não tocar nada oficialmente, eu ficava ouvindo os LPs dele, tanto, como eu falei, os LPs do Rick Wakeman, do Rei Arthur, Viagem ao Centro da Terra, e outros, e tinha o LP da banda do meu pai. E eu fui criado pelos avós, né, mimado, né, então eu pedia para minha avó para pegar as panelas dela e montava uma bateria com as panelas dela. Eu pegava as colheres de pau, montava assim e ficava espancando as panelas enquanto eu ouvia o disco do meu pai e fingindo que eu era baterista, mas eu não tinha a mínima noção de nada ainda, sabe? Mas essa questão da exposição musical veio desde cedo e veio muito por causa das coisas que meu pai ouvia. Então aqui em casa tinha o 1984 do Van Halen, tinha o Emerson, Lake and Palmer, então tinha alguma coisa do Roger Daltrey, então foi por aí. Que maneiro. Mas legal que você já começou tocando em banda autoral, né? Exato. O início, desde já, foi realmente tocando com banda autoral e, claro, fazendo covers no meio do show, mas a proposta sempre foi a coisa de criação, né? Legal. O que é muito interessante. Você tinha ali uma paleta em branco ali, né? Como chama? Uma tela em branco, né? E você, com a sua paleta, você ia colorindo, sabe-se lá para onde, sabe-se lá com o quê, tentando seguir alguma coisa. E sendo tecladista, naquela época não tinha muitos tecladistas no metal, né? Você tinha algumas referências, como Jens Johansson, no Malmsteen, no Stratovarius. Você já tinha o Dream Theater, né? Tava despontando. Mas eram pouquíssimas referências. Então ainda havia muita resistência também, porque um dos problemas que eu enfrentava muitas vezes numa banda de metal era que o som do teclado ia amaciar o som da banda. E eu tentava brigar um pouco contra isso, porque, assim, muitas vezes acontecia mesmo, mas
eu curtia bandas como, por exemplo, o Savatage, que a gente já mencionou aqui, e eu via o John Oliva fazer umas linhas de piano bem graves, bem pesadas, que estavam dobrando com o riff, e aquilo, na verdade, adicionava um outro peso, outro drama à história, e ao mesmo tempo, uma certa elegância, né? Então era essa onda que eu queria seguir, e que eu segui primariamente, por exemplo, com o Allegro. Então no Allegro eu sempre fiz muito, muito piano, muitos riffs que são feitos na guitarra, eu dobrava na região grave do piano, sabe? Uhum. Eu tinha, assim, nos anos 90, tinha muito preconceito com piano, com teclado, muito. Uhum. Que foi o início de começar a ouvir metal, e eu lembro que eu acho que a primeira banda que eu fui dar o braço a torcer foi o Angra. Que eu ouvi uma fitinha, um amigo meu gravou a fitinha. Na verdade, olha que louco, foi o Alex Meister que gravou pro Adriano, que você conhece, Facuri, e ele me deu a fitinha. Pô, cara, banda nova do André Matos, não sei o que eu ouvi aí. Eu, assim, não era fã de Viper porque eu não tinha essa relação com Viper antes. Então, pra mim, já fui conhecido como uma nova banda. Ah, tem teclado, é... Ai, pô, que coisa, cara. Eu fui ouvir, falei, cara, que bom, sabe? E aí, a partir daí, eu acho que eu perdi esse preconceito que eu tinha com o teclado, e aí surfei na onda do melódico também, não tocando, mas ouvindo, sabe? Então, muito legal. E acabou entrando mesmo nesse cenário, como você falou, que é meio prog, pô, chegou a ter death metal com teclado, e o teclado rompeu essa barreira, né? No final dos anos 90, eu acho. Isso, você vê uma banda como o Dimmu Borgir, você vê como é que é importante a presença do teclado e dá toda a dramaticidade, todo, né, de certa forma, o peso dramático, né? Mas também a própria sonoridade do teclado, você tinha a possibilidade de fazer algo distorcido, desde lá do John Lodge, quando plugou o Hammond dele no Marshall, né? Então você tinha essas possibilidades de realmente trazer o teclado como um elemento que poderia contribuir junto com a guitarra para dar mais peso. Aqui o teclado tem uma paleta de sons tão vasta, tão grande, que realmente se você não tiver cuidado, você pode fazer alguma coisa brega, né, que não seja de bom gosto, sabe? Full falando do Children of Bodom aí, Ah, sim, tem um teclado muito presente. O tempo inteiro. Sim, O tempo inteiro. Exatamente. Exatamente. É uma banda que mescla uma coisa de um power metal mais melódico com aquele vocal né, do Alex mais rasgado, né? Traz desde a ambiência até o shred. Exatamente. Nilman, só uma parte. Como é que tá a minha conexão para você? Tá fluindo bem? Pra mim tá bom. Beleza. Cara, e aí você conseguiu não só romper essa barreira de entrar no cenário, na cena metal carioca, como daí em diante, né, cara? Eu acho que já posso até ir para outro ponto aqui, que é turnê e experiência com banda. Aí você pode citar aí o Horizon, não, mas mais o Allegro. Sim. E aí daí em diante, os primeiros passos, os próximos passos assim, que você acha que foram os maiores? Com o Allegro, a gente teve a oportunidade de tocar na abertura de muitas bandas, né? O Allegro abriu o show começou com o Dr. Sim, depois o Angra, depois o Dr. Sim de novo, depois o Xamã, e aí depois o Stratovarius, Saxon, Exodus. Então isso meio que fez a gente ter um pouco de ser um pouco mais conhecido no cenário. Sim, tem uma projeção muito grande, eu lembro disso. Né? E fora o fato que né, o primeiro CD da gente chegou a atingir lugares como o Japão, alguns lugares da Europa e tal. Ainda no esquema meio mambembe, mas estava lá. A gente volta e meia via reviews em sites internacionais e tudo mais. Só que o que aconteceu é que começou ao longo dos próximos anos, dos 2000 para frente, a ter uma sequência de artistas internacionais que vinham para o Brasil, mas não traziam banda, né? Porque era mais econômico contratar só o artista e tentar arrumar uma banda local para dar suporte a ele, né? E aí, como eu já estava um pouco conhecido pelo meu trabalho com o Allegro, eu comecei a ser chamado então, a tocar. Primeiro foi o Ted Poley, né, que foi vocalista do Danger Danger, e que me juntei ao pessoal da época do pessoal da Snow,
né, que era uma banda de hard rock daqui do Rio. Eles não tinham tecladistas e o Danger tinha bastante teclado. Né? E daí fizemos com o Ted Polley e deu super certo, sabe? A galera que tocou realmente era muito talentosa, o Ted gostou bastante, tanto que voltou, a gente fez mais de uma turnê com ele. E daí foi assim, um vai levando o outro. Foi esse show com Firehouse? Foi da segunda ou terceira vez que a gente tocou com o Ted Polley, foi o festival que teve Firehouse, lá no Circo Voador, né? No Circo, é. E aí você vê, aí daí o Johnny Turner, o Ted Polley era amigo do Johnny Turner, né? Vocalista aí do Rainbow, Malmsteen, né? Então a gente tinha alguns produtores trazendo esses artistas, principalmente o Rodrigo Schelza, aqui do Rio, querido amigo meu, grande produtor do cenário. A gente começou a trazer esses artistas como o Johnny Turner, o John Lawton, que foi do Uriah Heep, e aí ele confiava em mim fazer esse trabalho dos teclados, né? Então eu sempre era o cara, assim, eu e alguns outros, aqui no Brasil, aqui no Rio, era eu em termos de teclado que geralmente era chamado para fazer esses trabalhos, né? Tocar os grandes clássicos dessas bandas como Deep Purple, Uriah Heep, o Tony Martin também veio, né? Mas aí o Tony Martin veio trazendo o Jeff Nichols, né? O nosso lendário e tecladista do Saba por tantos anos. E você vê, eu não toquei na banda do Tony Martin, mas a gente fez turnê juntos. Eu tocava na banda do Johnny Turner e eu cedi meus teclados para o Jeff Nichols usar nessa turnê conjunta. E ficamos todos amigos. Que maneiro. E aí, depois disso, o Tony Martin me convidou para gravar no disco dele e tudo mais. Então, já daí, eu tinha um certo número de artistas com que eu estava tocando, Timo Tolkien, Stratovarius e tal. Até que certa vez a gente usava o MySpace na época, né? Lembra? Acho que você deve ter tido o MySpace, né? E no MySpace, você no seu perfil, você podia botar os links de vídeos e tal. Então eu tinha vários links meus, assim, de performance, óbvio, com esses artistas. E um belo dia, o empresário da Trans-Siberian Orchestra viu, ou alguém viu, algum olheiro deles, viu, e ele entrou em contato comigo, né? E aí sim, que eu acho que foi o meu próximo grande salto, foi finalmente eu ser chamado, né, não só estar tocando no Brasil com músicos internacionais, mas ser cogitado para um nível internacional, para uma empreitada tão grande como essa, que é a Trans-Siberian Orchestra, né, que para quem não sabe era um projeto paralelo do Savatage, que até fez o Savatage acabar e virou esse projeto multimilionário, né, dos Estados Unidos, que mistura ópera rock, né? E ir para lá, né, ter esse encontro com eles e fazer parte desse hall de músicos da Trans-Siberian Orchestra, para mim foi, naquele momento ali, isso já foi em 2009, foi uma grande, nossa, foi tipo assim, foi o pico, né, do que eu poderia maneiro, cara. Até então. Aí daí foi embora, né, aí até chegar hoje em dia aí, né, mais recentemente com a Tarja Turner, com o Angra, né, e com o Jeff Tate, onde eu ainda estou, né. É mesmo. E o legal é que, assim, uma das grandes bandas, tipo, que você é super fã, Queen's Right, e aí, de repente, você tá tocando com o vocal que, tipo assim, né, realmente o frontman da banda, é o cara que você ouve, mas, assim, quem é fã da banda, conhece todo mundo. Quem não é fã da banda, tem a cara dele como o que... Conhece o Jeff Tate, exatamente. E aí você, na banda, toca teclado, faz backing, toca guitarra. Toco guitarra também. A minha guitarra é bem mais humilde, né? Eu faço pouquíssimas linhas melódicas de solo, mas para dobrar. Porque na gravação a gente tem, né, sempre as duas guitarras fazendo os riffs, aí elas vão fazer os leads em harmonia. E ao vivo, ou você tem que fazer o lead em harmonia e você esquece do riff, ou um faz o riff e o outro faz o lead, mas não fica harmonizado, né? Então eu entro com esse elemento esse coringa, né, que está ali para também chegar. Então podem fazer a harmonia que eu fico no riff aqui, ou então eu vou e faço a harmonia do lead com um dos guitarristas e tal. Então é legal, porque não tem teclado em todas as músicas do Queensryche, né? Então, onde não tem teclado, eu faço alguma coisinha de guitarra, mas mais numa ideia de complementar. Eu não estou dobrando o tempo todo. Às vezes eu só faço uma coisa para não poluir muito também, né? Mas esse lance
Desculpa. Não pode falar. Eu ia falar, esse lance do Jeff Tate foi engraçado porque o Felipe Andreoli me ligou um dia, né? Já excursionava com o Angra, e aí ele me ligou e perguntou: ô Bruno, você conhece Queensryche? Você gosta de Queensryche? Falei: Felipe, Queensryche é só minha banda favorita, por quê? Só. Aí ele: você, tá afim de tocar com o Jeff Tate? Ele tá vindo aí e pediu pra eu montar uma banda. Eu: puta que pariu, não acredito, cara. Porque assim, a gente sempre sonha no nosso quarto, ouvindo nossos ídolos e tal, que um dia eu vou tocar nessa banda, um dia eu vou tocar no Dream Theater. No Queensryche eu nunca conseguia vislumbrar isso ser uma realidade, porque, a não ser que eu fosse ele, né? Porque eu pensava, como é que eu vou? Eu não vou entrar tocando guitarra, tocando baixo, tocando teclado e tal, né? Só se eu fosse um dia o Jeff Tate, mas era impossível pensar isso. Mas aí tava finalmente essa oportunidade. E aí foi legal, deu super certo, a gente ensaiou, era um baita time aqui no Brasil, que fez, nesse mesmo esquema, né, de ser uma banda nacional, mas a gente tinha Dalton Santos na guitarra, que é um puta guitarrista de fusion, Léo Mancini, também, que já foi da Nocturnal, e várias outras bandas, o Felipe Andreoli no baixo, Edu Cominato na batera, que toca com o Soto e tal, que também passou comigo a fazer várias turnês com o Jeff Tate depois disso. Sabe, a gente realmente, eu vi que a gente deixou o Jeff impactado naquele momento. Ele não esperava que fosse encontrar uma banda tão bacana. Aí teve a prova de fogo, foi que, a princípio ele vinha, era uma turnê que ia fazer em conjunto com o Mr. Big, ele ia fazer a abertura, então ele ia tocar só o Operation Mindcrime e encerrou. Só que a gente tava pensando, mas não vai tocar Silent Lucidity, sabe? Tu não vem aqui, sei lá desde quando, e tu não vai tocar um grande hit? Não sei que não vai dar tempo, será que os caras vão deixar? Aí, não, acho que os caras vão deixar. E o pessoal do Mr. Big são muito amáveis, são os caras mais bacanas que tem. E a gente conversou com eles, né, e conseguiu ter esse espaço para tocar também a Silent Lucidity. Só tinha um problema. A Silent Lucidity é uma música linda, maravilhosa, mas famosa, dentre outras coisas, pela orquestração composta, arranjada, conduzida pelo Michael Kamen, né? E ao vivo eles costumam fazer isso, tocar com uma pré-gravado, né, com uma backing track da orquestra. Só que o Jeff não tinha trazido esse backing track. Como é que a gente vai fazer? Aí na hora eu me cocei, falei: Bruno, ou vai ou racha, vai, tenha coragem. Olha só, me dá um dia, vamos no ensaio de amanhã tentar ver o que sai. Eu vou para casa, vou fazer meu dever de casa e vamos ver o que rola. Então no dia seguinte, no segundo ensaio, a gente foi tentar tocar Silent Lucidity, e eu fiz na mão mesmo, no teclado, todas aquelas orquestrações. E ele gostou, deu certo, sabe? Acho que esse foi um dos... Sabe, foi maravilhoso, foi uma honra, uma responsabilidade, mas deu super certo. Eu estava tão empolgado de fazer isso, sabe? Que essa paixão te leva, te conduz e você... Com certeza, né, cara? Com certeza. Uma oportunidade que, é isso que você falou. É pegar ou largar. Vou meter Exatamente. A cara e ver, né? E aí, com eles, você tocou na Europa, tocou nos Estados Unidos? Exatamente. Aí foi embora. Aí foi a primeira vez que, na verdade, um artista internacional me levava para tocar, porque eu já tinha formado boas relações com os artistas, mas só que eles falavam: poxa, Bruno, vindo para cá, né? Quem dera, se eu tivesse dinheiro, você estava tocando no Danger Danger. Se eu tivesse dinheiro, você estava excursionando comigo, mas é caro, e realmente é caro levar um músico. É muito caro levar alguém da América do Sul para os Estados Unidos ou para a Europa. Estados Unidos e Europa é muito mais fácil, né? Mas pela primeira vez tinha ali, né, o Jeff Tate e a Susan Tate, a empresária, a esposa dele, apostando mesmo, né, em mim, achando que valia a pena, e aí foi isso. Então, nesse momento, acho que realmente foi um outro salto, assim, né? Uma nova etapa, assim, da minha carreira. Então, só tenho a agradecer, sabe? É incrível. Infelizmente, né, a coisa mudou bastante nesse ano, afetou todos nós, né? Todo mundo. Isso que eu ia falar, né? Na música. O Jeff chegou a fazer alguns shows agora no final do ano, mas apenas uns 3 ou 4 que se mantiveram, né, que nunca foram cancelados. Então ele manteve honrou os compromissos, foi tocar. Eu não fui tocar, mas as portas estão abertas para mim, assim que a gente conseguir restabelecer se restabelecer dessa loucura toda, né? O espaço ainda está lá, disponível. Então. E em relação ao impacto aqui no Brasil da pandemia, cara? Porque você também faz gig.
toca na noite. Exato. E também dá aula. Sim. Então, assim, tudo foi afetado de cara, né? Tanto aula presencial quanto tocar na noite, né? Eventos, etc. Então, o que você pode Sim. falar desse ano aí? Você aproveitou o tempo para tentar se reinventar de alguma maneira? Ou o que você Acabou que. acha? Primeiro que foi muito difícil. Eu já estava numa situação, na verdade, difícil, porque mesmo essas coisas todas bacanas acontecendo, e eu digo assim, quando eu comecei a entrar em turnê internacional mesmo, foi lá em final de 2017, com a Tária, depois com o Jeff Tate e tal, eu já tive que abrir mão de compromissos que eu tinha aqui, trabalhava em escola de música, tinha meus alunos particulares de música e tal, tinha minhas bandas locais, né, de gigs, eu tive que, olha, bom, fica com o meu sub aí, né, aquele sub que eventualmente fazia um ou outro show meu, eu tive que deixar o cara ser permanente, né, porque eu ia sair por um período maior. E aí, o que acontece? Quando eu voltei, depois de turnê atrás de turnê, eu passei basicamente 2018, do final de 2017 até o início de 2019, basicamente, quase nunca aqui no Brasil. Fiquei viajando entre Estados Unidos e Europa, ficando nos Estados Unidos no intervalo entre as turnês, e pouquíssimas vezes vindo para cá para o Brasil. Quando eu voltei para cá, meus esquemas todos estavam desfeitos, né, das minhas gigs locais, porque já saí das bandas, eu passei os alunos para outras pessoas, muitos alunos param, né, porque tem um aluno que toca, mas ou por obrigação do pai, ou porque não está tão estimulado assim. São poucos os que, né, que realmente persistem. Uhum. E aí vim tentando outros projetos, né, para me restabelecer mais localmente. E aí então chegou a pandemia que aí desfez todos os esquemas. Então eu ainda estou um pouco órfão de bandas locais para tocar. E tem gente que inclusive não sabe nem que eu estou de volta ao Brasil, né? Tem gente que ainda pergunta, ué, você está aqui? Eu achei que você estava fora, né? Porque foi tudo muito, muito louco, muito incerto, assim. E ainda está, né? E você acha que quando é que as coisas podem voltar ao normal, ao novo normal, sei lá? Eu não sei. Aí o que eu consegui foi, durante essa pandemia, gravar discos. Então eu gravei, gravar discos, gravar músicas. Então cheguei a gravar uma versão da Gethsemane, do Jesus Cristo Superstar, com o Rippy Owens, né? E gravei um disco, fiz um solo, fiz participações assim, um solo de teclado numa música de um projeto lá do Gary Werkamp, do Shadow Gallery. Gravei com alguns artistas de metal nacionais. O Tony Martin mesmo finalmente vai lançar o disco solo dele. Eu participei de algumas músicas do disco. Então eu consegui me manter ativo musicalmente durante essa pandemia, em estúdio. Agora, no palco eu tenho sentido muita falta. Eu tenho aqui bolado meus projetos, né? Para quem não sabe, eu mesmo e você, Nilmas, a gente estava com o nosso amado aí tributo ao Savatage, queria ter posto no palco, e a pandemia chegou bem no meio disso. Então é algo que eu ainda tenho vontade de fazer, né? A gente sabe que esse tipo de coisa é por puro amor, né? Que dinheiro não vai dar nenhum, é por paixão mesmo. Mas não sei. Eu também sou acadêmico, né? Sou professor universitário e de literatura inglesa. Então esse lado acabou não mudando muito, porque eu continuo lecionando online, né? Sou professor da UERJ, então isso foi inclusive isso que me fez sobreviver nesse período, porque se fosse só da música, teria sido muitíssimo difícil. Nossa, muito, muito difícil. E vem cá, cara, o que você, em relação a uma coisa que eu tenho perguntado muito aqui, mercado digital e aquela época lá atrás que você tinha que gravar uma fitinha, o que você acha que tem mais vantagem? Você se sente mais confortável hoje com essa ideia de você poder gravar à distância, e aí o pessoal pode, ou você grava um trabalho solo ou de uma banda tua aqui, joga em streaming e o cara vai ouvir lá na Finlândia, lá no Japão. Você acha que acaba sendo melhor para o músico ou é mais difícil para a concorrência? Todo mundo pode fazer isso. Exatamente, tem essas duas coisas. Por um lado é maravilhoso, como eu falei, eu gravo meus discos daqui do meu estúdio, sabe, com qualidade top,
né? Vou ter os melhores sintetizadores, e plugins, e compressores, eu não sei o quê. Então eu posso fazer meus trabalhos daqui, mas o cenário está muito difícil. O Allegro está de volta agora, né? E lançando músicas novas, e para mim é muito complicado porque a gente era uma banda pré-YouTube, né? Por um lado, a gente não conseguiu pegar essa onda do YouTube, a gente tinha meio que parado um pouco antes do YouTube surgir. E agora a gente está tendo que repensar todas as estratégias, porque o Allegro era uma banda de botar cartaz no poste, divulgando show e fita demo, esse tipo de coisa, como era tradicionalmente, né? E agora a gente está tendo que pesquisar muito, ver como é que é essa coisa, a tal da estratégia de entrar nas playlists de fulano, descobrir quem é o dono da playlist de metal, não sei onde. Então, ao mesmo tempo que tem esse acesso imediato, essa possibilidade de todo mundo fazer, acho que a coisa está muito espalhada, né, muito dispersa e eu não sei, ainda continua, acho que mais do que nunca é importante a persistência, porque você é esquecido muito rápido, né? Não adianta você fazer um trabalho maravilhoso e ser muito aclamado, porque se você não continuar produzindo, infelizmente, você é esquecido, né? Rápido, assim, porque vão ter outros artistas entrando no lugar. Muito rápido, né? Muito rápido. Muita gente nova, muita gente lançando coisa. Ou fui falando isso. Exatamente. Era um clássico dos muros. Exatamente, me lembro disso, tinha várias bancas de jornal, lambe-lambe do Alegre. Deixa eu ver outra coisa aqui. E essa história aqui que o pessoal fica falando que o rock morreu, que acabou a criatividade quando acabar o Iron Maiden, quando acabar o Metallica, quando acabar... Vai acabar. O pessoal não vai fazer mais nada, vai ser só requentar o que já foi feito antes. O que você acha disso? Eu acho que, de certa forma, o rock sempre morreu. A gente sempre ouviu isso, você sabe. A gente sempre teve nesse papo de que o rock morreu. Antes da gente já falam isso. Né? Já falam isso. Por outro lado, para mim, às vezes é difícil acompanhar muitos artistas novos. E eu perco o referencial. Então, por exemplo, uma banda como o Avenged Sevenfold, eu sei que tem todo o seu mérito, toda a sua qualidade, mas eu sinto, por exemplo, que já não é para mim, para o pessoal da minha geração, pelo menos eu não me sinto assim. Eu consigo apreciar uma música ou outra, mas para muita gente é o que era, sei lá, o Deep Purple para mim ou para gerações passadas, sabe? E, de certa forma, ele está se reinventando. Se eu particularmente vou gostar, apreciar, aí é outra coisa. Acho que, de certa forma, o rock continua aí, vai continuar sempre morrendo. É sempre um movimento cíclico. Até mesmo essa coisa do rock mais ideológico, mais politizado, ou só o rock só pela diversão. Sempre houve isso, sabe? Sempre houve essas várias facetas, né? Do rock enquanto essência, né, anti-establishment, né, de contestação, e daquele rock que só quer zoar, que só quer falar de festas e... Verdade. Então... Vem lá do início, né? Isso é verdade, você está falando. Então acho que são de certa forma são momentos que são cíclicos, sabe? Então acho que o rock vai estar sempre morrendo. Por outro lado, eu me sinto um pouquinho, assim, no meu lado ideológico, como um dos últimos remanescentes, né? Como todos nós aqui, né? Mas globalmente falando, somos poucos, né? De que ainda estão levantando certas bandeiras artísticas, estéticas, no mundo onde talvez isso pareça, ideologicamente pelo menos, né? Artisticamente está se perdendo bastante. Hoje em dia, as novas gerações que a gente estava falando aqui, elas têm muito acesso a instrumentos de primeiríssima qualidade, seja digital, ou você consegue comprar uma pedaleira, um pedal, um plugin, qualquer coisa. Você tem acesso muito fácil a um instrumento bom, a um equipamento, a um som bom, a um professor bom, a referências boas, porque você pode muito bem fazer uma aula online com tanta gente passando um bom conteúdo. Engraçado que isso deveria ser assim, uma geração explodindo de criatividade para fazer coisas realmente que ninguém nunca tinha pensado antes, mas o que você falou, né? Acaba faltando, não faltando, mas é tão difícil ter um impacto quanto era antes. Exato. Mesmo com toda
essa geração maravilhosa que tem aí, que os caras hoje em dia, você deve ver isso com qualquer tipo de música, seja tecladista, os caras são muito bons hoje em dia, eles são muito técnicos. Mas às vezes você vira e fala, pô, mas e daí? Falta estrada, experiência. Não sei se realmente, pelo fato de a gente vir de uma geração que fazia tudo muito na raça, com muita dificuldade, talvez houvesse mais paixão pelo resultado do que a gente fazia. Hoje em dia está tudo muito fácil, realmente. Então, o que essa facilidade, o que os avanços tecnológicos trouxeram de vantagem, também talvez faça você, às vezes, não se dar, não ter noção do valor daquilo. Então, você não faz a coisa com tanto empenho, com tanto merecimento, assim, com tanto apreço, né? E, não sei, talvez seja isso. Talvez pela dificuldade que a gente passava, ralava, para conseguir algo, né? Ter um instrumento, né? Pô, almejar um instrumento bom, né? Conseguir ter uma gig decente. Aprender a tirar música, cara. A gente não tinha cifra clube, né? A gente tinha que botar o CD lá, o LP, ou o cassete, ouvir, voltar, ouvir, voltar, ouvir, voltar, ouvir, voltar. Até tirou errado. Tirou errado, Até você criar um ouvido mesmo, sabe? Desenvolver um ouvido musical, sabe? Que você vai carregar para o resto da vida. Hoje está tudo muito, de certa forma, está tudo muito já mastigadinho, mas que tira um pouco dessa luta. O Alegro tem planos de voltar a tocar com 2 guitarras? Então, a princípio, de forma permanente, não. Mas o que acontece? Quando o Alegro voltou agora em 2018, eles até voltaram com uma formação, quase toda a formação clássica, que tinha o Will Villante na guitarra, na segunda guitarra, junto com o Lula Washington, o Moreno no baixo. Só que a coisa acabou mudando, mas nesse momento que eles me avisaram, eu estava em turnê, eu estava em outro momento, né? Eu estava viajando pela Europa com o Jeff Tate e eu dei maior força. Eu falei, o que vocês precisarem de mim. Oficialmente eu nunca saí da banda, mas eu estou em outro lugar. O que eu puder contribuir, de certa forma, eu contribuo. Mas eles tinham pensado em continuar nessa estética com guitarras, sem teclado. E eles chegaram a lançar músicas que até então eu tinha feito teclados, mas que dessas gravações só ficaram no final, na versão final, só os pianos do que eu gravei. Então ficou um pouco mais cru. Quando eu voltei para a banda agora, efetivamente, né? Quando eu voltei para o Brasil em 2019, eu voltei, eles ficaram só com uma guitarra, só que músicas que outrora eu fazia alguma coisa no teclado, a estética da música estava um pouco mudada. Então eu passei a fazer essa guitarra. Então, por exemplo, a gente fez um show, infelizmente tem 1 ano já, que a gente fez esse nosso show de retorno, e em várias músicas do show eu acabava fazendo a segunda guitarra, sabe? Eu mesclava, hora eu fazia um pouco de teclado, e hora fazia guitarra. Então eu acho que a gente deve seguir nessa ideia, ao invés de botar um segundo guitarrista permanente, sabe? Eu vou ficar aí desse jeito. Entendi. Em relação à cena carioca, cara, que é uma coisa que a gente sempre ouviu desde sempre, que é uma cena que não é tão unida quanto São Paulo, porque o público não curte, não apoia tanto quanto deveria, e porque o Sul é melhor, porque aqui é melhor, porque o interior é melhor. Você acha que tem a ver com essa meio guerra, mas uma separação do mundo cover e o mundo autoral? Pessoal, antes da pandemia, claro, o pessoal estava indo muito mais evento cover do que evento autoral. O pessoal reclamava, a cena desunida, ninguém se ajuda. Você que começou com banda autoral e depois ficou mesclado, né? Tipo, você consegue ver uma diferença? Consegue ver tem uma análise disso? Olha, o Rio, eu nunca tive resposta para isso sobre o Rio, na verdade. A maioria das vezes, eu só lamento. Eu acho que acontece isso tudo. Tem a galera que realmente faz ações ótimas pela união do metal, das bandas. Eu não sei se o problema, assim, tentando olhar no grande esquema das coisas, se é porque é um cenário muito menor mesmo, muito menor do que São Paulo, sem comparações, mas muito menor até mesmo do que
do que no sul do Brasil. Tem muito menos gente curtindo rock e metal proporcionalmente do que em outros lugares. Então isso vai dar margem, assim, a gente está falando proporcionalmente, mas de certa forma afeta em valores absolutos, como por exemplo o número de pessoas em shows, sabe? Que aí vai ter sempre, porque assim, vai ter sempre o cara que vai estar tanto entrando em show, procurando prestigiar tudo que é show, como vai ter o cara que não vai querer pagar, como era nos anos 90, tipo assim, não queria pagar R$ 5 para entrar no show do Alegro, lá no Garage, mas pagava 10, 15, 20 tomando cerveja fora, entendeu? Então, isso sempre aconteceu, isso sempre vai existir. O que eu vejo de diferença é que nunca foi muito forte no Rio de Janeiro essa cultura de bandas cover como era em outros lugares. Né? Havia, então, isso falando lá desde os 90, 2000 e tal, havia muito mais a presença de bandas, bandas locais autorais e bandas boas. Né? E eu não sou nada contra banda cover. Eu toco, você toca em banda cover. É escola pra gente e também forma de a gente ganhar a nossa grana, mas a gente via isso acontecendo muito em São Paulo, né? São Paulo tinha banda cover disso, banda cover. E lá em São Paulo ainda é uma coisa muito, muito forte, ao ponto que os caras. É tão forte que tem bandas cover bem específicas, né? Outro dia um cara, acho que o Thiago Dupin estava me falando aqui, que está online aí, ele estava falando que lá tem, por exemplo, banda de Rob Halford, não é de Judas Priest, é banda cover de Rob Halford, só para tocar Fight, só para tocar o disco solo lá do Rob Halford. Por aí, coisa que no Rio jamais funcionaria, entendeu? Porque a coisa já está tão sedimentada. Lá os caras do cover, lá uma banda de Manowar, a banda de Iron Maiden, os caras se vestem igual, tem essa piração, que aqui a gente não tem, né? Mas definitivamente, assim, acho que virou, para as casas de show, para os contratantes, virou um caminho fácil, garantido de ganhar grana. E a gente, na nossa dificuldade, também acaba entrando, porque a gente também precisa ganhar dinheiro, né? Então, eu não sei. É uma questão realmente complexa. Eu não sei se a gente acaba se sabotando fazendo isso, mas a gente continua lutando pelas nossas bandas autorais, né? É isso que eu ia dizer. Eu acho que o cara tem muita gente que toca no cenário cover que continua trabalhando em autoral, seja fazendo suas coisas em casa, porque agora a gente pode fazer isso, seja tocando, mas em relação ao show mesmo, né? Porque o próprio, isso que você falou, uma coisa puxa a outra. Uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Para as bandas autorais, realmente a estratégia mudou. Né? Como eu estava falando aqui, repensando essas coisas sobre o Alegro. Hoje em dia a estratégia é muito mais online do que offline nos palcos. Né? Entendeu? Você pode eventualmente chegar a atingir um patamar, que você vai formar um secto, né, que vai conseguir fazer um show e a galera ir no seu show, você quanto projeto autoral. Compra camiseta, compra CD. Exato. Mas se antes a coisa começava assim, a banda autoral, tocando nos seus primeiros palcos, eu acho que o que mudou agora, a banda autoral realmente vai acabar não tendo muito espaço. Isso sem considerar todo esse ambiente de pandemia, né? Considerando como é que estava o cenário se transformando. Né? Eu acho que a banda não vai ter muito espaço para iniciar mesmo, sabe? Vai começar formando seu secto online, aí investindo em outras coisas, investindo em vídeos, né, em videoclipes, né, lançando CD, fazendo tudo online, para que haja uma demanda de público que queira assistir essa galera ao vivo, porque o contratante também não quer mais, ele não quer mais chegar e investir. Se já não queria muito antes, né, se a gente mesmo com banda autoral, a gente ou não ganhava nada, ou ganhava pouquíssimo, tinha que vender ingresso. Tinha que vender ingresso. Agora tá menos assim, entendeu? Porque a coisa tá mais segura fazendo show cover. Acho que a realidade é essa, entendeu? É verdade, é verdade, é verdade. Até e ainda mais agora pós-pandemia, né? Porque, por um lado, eu imagino que tem essa sede, essa fome do público de querer sair de casa para ver qualquer coisa que estiver tocando, porque quer se juntar, pensando, claro, depois de uma vacina, tudo seguro, etc. Pensando que realmente a gente vai voltar à vida normal, como era, pelo menos, parecida com antes, né? Que vai ter essa fome, essa sede de querer ir nos eventos o máximo que puder. A gente vai também ter o impacto financeiro de investimento das casas de show, dos contratantes. Qual é o cachê que eles vão pagar?
Qual a disponibilidade de equipamento que eles vão dar, sabe? Já tá muito difícil, né? Já tô vendo que alguns lugares começaram, né, a abrir, fazer shows já nesses últimos meses. E eu vendo de perto alguns artistas, colegas, ou até mesmo bandas em que eu tocava, que a coisa tá muito difícil. E tá muito difícil que é aquela situação que você não pode nem pleitear muito. E o cara, ele tem até o espaço, o contratante, de acabar até agindo de má fé explorando essa situação. De que tá difícil para todo mundo, é só o que eu consigo pagar agora. E o músico acaba indo porque não quer perder o espaço, né? Então eu vejo isso. Banda que está tocando na noite, que está ganhando mixaria, que mal paga a gasolina para ir pro show, mas que não quer abrir mão daquele lugar, na esperança de que quando a pandemia passar, o lugar voltar a encher, ele ainda vai ter um lugar garantido. Só que é tudo incerto ainda, a gente não sabe, né? Não sabe nem, não tem nem previsão, literalmente. Não tem mesmo. Falando em Brasil, então... Em Brasil, então, pior ainda. Difícil, cara. Então, já falando de crise, falando de estudo, vou te perguntar, no rock, no metal, você acha... Você até falou mais ou menos disso. Você acha que tem tabu ainda? Tem que ter tabu? Você tem que separar? Eu vou falar de... Minha música, eu não falo de política, eu não falo de religião, porque isso é uma coisa que não se discute, eu vou só falar de música. Você acha que tem que ter essa separação, como muita gente hoje em dia defende? Que, gente... Não. O que está falando na letra? Eu quero ouvir minha música. Porque isso vai do espírito através do qual a pessoa busca o rock mesmo, sabe? Mas sempre houve essa pluralidade. O que me espanta são milhares e milhares de pessoas realmente se acharem, supostamente, né, fãs do Roger Waters e irem para o show do Roger Waters e ficarem espantados com o posicionamento político dele. Gente, ele sempre foi isso, ele sempre foi assim. A letra é politizada. Pô, mesmo que você, mas eu não presto muita atenção na letra. Ok, você está só pela curtição do som, pela cerveja, o que quer que seja, ou para fumar, maconha. Tá bom, a tua onda é a tua onda. Mas não se espante, tipo assim, e até porque você nem precisava ler a letra para ver nas questões visuais, o Pink Floyd, o Roger Waters sempre fizeram ataques políticos, né, de cunho de esquerda, né? Então, não fale do nosso Brasil, você não sabe da nossa realidade. Ele vai falar sobre o mundo, gente. É o panorama político do mundo, de como ele vê, uma coisa ideológica. E vai ter gente que não vai ser assim. Eu acho que, cara, enfim, se você não tá ligado nessas coisas, você não é obrigado a estar. Você não é obrigado a estar no rock, sabendo que o rock muitas vezes vai ter esse posicionamento de contestação. Né? Porque o rock, desde a sua essência, significava rebeldia, né? Esse rompimento com os padrões estabelecidos e tal. Mas se você está no rock por outros interesses, tudo bem, só não se espante, né? Tipo, seja pelo menos mais consciente de que isso existe e sempre existiu. Então, de forma alguma, vou recriminar. Vai ter artista que vai se posicionar politicamente, vai ter artista que não. Por exemplo, Steve Vai, Steve Vai é um dos meus grandes ícones, meus grandes ídolos. Mas é um cara que está na música de uma forma totalmente transcendental. Totalmente transcendental mesmo, que ele sequer vai querer tocar em esfera política de nada. E no momento desses, assim, de polarização extrema que a gente vive, ele fez algum post, agora eu não me lembro do qual, mas que deixava claro que ele jamais ia tocar no assunto da política. Ainda assim, não significa que é um cara que está totalmente despreocupado, que está só de curtição. Não, é um cara totalmente engajado, mas em coisas pelas quais a música dele faz ele transcender para outras áreas mentais, artísticas e tal. Então realmente é um multiverso tão grande, o rock, que acho que tudo isso está aí dentro. E só espero que haja essa aceitação, essa convivência, né, de um lado mais engajado, do lado menos engajado. Acho que só as coisas estão realmente, infelizmente, muito extremadas e como eu nunca vi. Não diria politizadas, eu diria politizadas pela politização em si. Não é que o Roger Waters está mais politizado do que antes. Não, ele está sempre fazendo o que ele fez. Só que existe, na verdade, um policiamento alheio muito grande. Verdade. Né? Verdade, todo mundo querendo meter o dedo no dos outros aí, né? Meter o bedelho nos outros.
E engraçado isso, porque de uns tempos para cá que isso foi aumentando com as redes sociais, eu imagino. É, Porque é assim, você tem gente que faz questão de falar sobre, tem gente que faz questão de ser contrário e dizer assim, não, cara, você acredita nisso, eu não quero mais ser seu amigo, então a tua música é é, ruim. Né? Realmente são tempos muito loucos, ao mesmo tempo posturas extremas de extrema direita, que é uma coisa que eu ainda, na verdade, bom, coisa pessoal, né? Mas extrema direita com rock eu fico muito espantado, de verdade. Uma coisa conservadora, na verdade, extrema direita nem vou dizer conservadora, que acaba sendo extrema direita, mas esse lado conservador dentro do rock eu acho muito estranho. Mas pois é, é isso. eu tenho vários amigos do rock, assim, que são Sim, bolsonaristas e são também. ou É, só conservadores, ou. vai Mas, ser muito louco. É muito é, louco. Cara. E vem cá, já sofreu preconceito? O pessoal virar e falar assim: ah, mas você não é um advogado, você é músico? Como assim? Você vai viajar, mas o pessoal achar que você é só músico? Mesmo não sendo só músico, mesmo sendo professor? né, isso então acho que todo mundo já ouviu na vida, né? E aí você faz. Como é que é? Aí você, Bruno, eu sou músico, tá, mas você faz o que da vida? É. Né? Então sempre. Isso já te Sempre. afetou de alguma maneira? Do tipo, olha só, eu faço turnê com Jeff Tate, entendeu? Não, acho que não desse tipo. Houve já por exemplo, houve uma situação engraçada, mas em relação ao fato de eu ser brasileiro. É, eu tava tocando com o Johnny Turner, a gente tocou no Bar Opinião, lá em Porto Alegre, Uhum. e aí após o show, algumas pessoas vieram no camarim falar com a gente, aí teve essa mulher que falou, oh, congratulations! Aí eu falei, pô, muito obrigado. Ela, nossa, você é brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Então, caraca, mas você toca tão bem que parecia quase americano. Aí eu não sabia se, tipo assim, se aceitava como um elogio ou se era uma crítica. Eu era quase americano. E aí virou meu apelido. Até o final da turnê eu era o Bruno Almost American, né? O Bruno quase americano. Né? Almost American, boa, boa. E tem E vem cá. essa, Oh, fala, essa fala, visão fala. tacanha, né? De que brasileiro não pode ser. E eu lembro exemplos como, por exemplo, essa situação quando o Jeff Tate veio tocar aqui, o Felipe Andreoli montou uma banda all-star, assim, que eu vi, sabe? O Jeff Tate não esperava isso, ele não estava acostumado a fazer isso, tocar com músicos estranhos, então ele tinha muito receio e ficou espantado com o nível que a gente teve. Então, até mesmo Mark Bowles também, que a banda de apoio do Mark Bowles fui eu e os irmãos Buzik, e Uhum. mais o Alex Hadi na guitarra. A gente fez uns shows no Brasil, ele ficou feliz, aí ele foi tocar depois no Uruguai, na Argentina, foi ensaiar com os caras, no meio do ensaio falou pro tour manager lá, que era o Rodrigo Schelza, falou, Rodrigo, por favor, não dá não, chama os caras lá do Brasil. Ou seja, Que a maneiro, gente, cara. a gente tá, né, a gente chega com tudo mesmo, sabe? Então, infelizmente, ainda tem essa visão do fato do brasileiro não ser capaz. Mas olha aí, onde, pô, tem Kiko Loureiro, tantos brasileiros aí no cenário É verdade. metal se destacando no mundo, né? É verdade, Então, é verdade. sempre foi mais em relação a isso, sabe? Ah, em relação a música, ou ser músico, ter outra profissão, já, mas nada que tenha feito eu questionar, né, até minha própria Uhum. posição, ter que defender minha posição de músico, ainda bem que não. E os shows menores lá fora? Você consegue comparar com o cenário underground aqui no Brasil e falar, é mais ou menos a mesma coisa? Engraçado que em turnê você Porque toca assim, tanto em. Fala. lá fora que eu estou dizendo, assim, claro que você tocou em lugares grandes, mas também em umas casas de show menores. Então, nessas casas de Exatamente. show, né? Você Exatamente. conhece. Assim, é isso que você falou. Em turnê, a gente toca tanto na rede de House of Blues, que são casas maravilhosas, são teatros grandes, né? Uma estrutura fantástica, equipamento de som fantástico, a tocar em lugares tipo o que a gente tinha aqui do Calabouço, sabe? Ou até menores.
Então isso rola. Então é uma grande ilusão, se alguém ainda tem, de achar que vai tocar na Europa, vai só tocar em filé. Não, toca em cada buraco, sabe? Porque não adianta, cara. Você vai tocar, sabe, Fechar as datas, né? em grandes cidades, dependendo da tua banda, você não vai tocar em Londres, você não vai tocar no O2 Arena, mas você vai tocar numa outra casa underground famosa. Por exemplo, o famoso Whiskey a Go-Go de Los Angeles, não é muito diferente de um Rio Rock Blues daqui, entendeu? Mas tem sua história e tudo mais, né? Tem seu legado. Mas em termos de estrutura, não é tão diferente, de certa forma. Assim, o que eu vejo só é que vai ter um básico melhor. Tipo, vai ter os contratantes vão fornecer um catering melhor para você, mesmo para bandas pequenas. Entendeu? Então você vai ter sua comida, ou então vão pagar o teu jantar direito. Tem um respeito maior e muitos lugares têm uma estrutura maior para, por exemplo, um banheiro com um chuveiro para você tomar um banho. Ou então quando não tem um chuveiro e tal, o contratante chega e reserva um quarto de hotel para a banda ir lá, mesmo que seja um quarto só, para a banda ir lá só tomar banho. Então existe pelo menos um apreço maior. Então é muito similar em muitos aspectos a um cenário underground também, mas existe um pouco de mais respeito, sabe? Entendi. Existe um pouco mais de cuidado com o artista. Mas sempre tem o perrengue do Tour Bus, né? Sempre tem. Sempre tem. Tour Bus. Cara, eu brinco sempre, não há glamour na estrada. Não há glamour na estrada porque é cansativo. É legal você viajar o mundo todo, conhecer mas não dá cidades. Pra conhecer o lugar. Exato. Você passa... Muito correndo. Quando eu toquei em Roma, eu tinha acho que 1 hora para ir e voltar, para assim, tirar foto em frente ao Coliseu e voltar correndo para passagem de som. E eu era o primeiro a subir no palco para passagem de som e o último a sair. Eu não tinha keyboard tech, né, fazendo duas funções, tocando com o Jeff Tate e com o Angra na mesma turnê. Então, eu não tinha ninguém para montar meu teclado, era eu montando e eu desmontando depois. Então, mas eu falei, cara, que se foda, eu tô em Roma, cara. Tipo, eu não vou deixar de tirar uma foto em frente ao Coliseu. Falei, cara, dá licença. Aí, cheguei do ônibus, saí do ônibus, já corri, peguei o trem, aí peguei o metrô, aí cheguei lá, tirei a foto do Coliseu, da frente do Coliseu e voltei correndo. Mas é isso, você mal aproveita, né? Mas pelo menos eu disse que tirei a foto do Coliseu. O mesmo eu não pude fazer lá perto de Paris, em frente à Torre Eiffel, que era um pouco mais longe. Então essa correria louca, correria muito louca, viver no Tour Bus. Acaba sendo um ponto negativo de uma experiência tão legal, né? Tem que ter ponto negativo, né? Não dá pra ser. Tem que ter, aí você fica longe da sua família, dos seus cachorros também, da sua namorada. Realmente é muito ruim. É uma das principais causas pelas quais a galera abandona, que também as pessoas não entendem. Às vezes, mas saiu da banda tal para ficar com a família, como assim? Não sabe como é que é difícil, cara. E uma lição também que eu aprendi, estando na estrada e estando em contato com tantos músicos, por exemplo, eu conheci lendas como Dean Castronovo, Doug Aldrich, músicos fantásticos, Neil Murray, né, que foi baixista do Sábado, Whitesnake e tal. O Neil Murray já não está mais nessa vida, né, mas você vê um cara como Dean Castronovo, Doug Aldrich, e tá vendo, cara, os caras têm o nome estabelecido na história do rock, do metal, mas tá ali, tem que ralar, cara. Então, de certa forma, guardando essas devidas proporções, tá todo mundo na ralação. Todo mundo tem que estar na estrada, senão não bota o pão em casa, entendeu? Verdade. Então, Bateu você vê, o cara... Mustaine. bati papo lá com o Dave Mustaine, que foi muito legal. Muito legal. Ele já conhecia o Jeff, né, de outros carnavais, né? E aí esteve lá no Whiskey a Go-Go, foi legal, foi muito bacana, muito educado, sabe? É muito bacana você fazer esse networking, sabe? Você tá na estrada, encontrar essa galera toda e muitas vezes ver que eles estão na mesma situação que você e trocar contatos. Pô, cara, me bota em gig aí, sabe? Tipo, o cara pedindo pra você, pô, vê se me arruma uma gig aí, não sei o quê, porque mês que vem eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Mas é isso. A gente aqui pensa sempre que, pô, lá fora que é um mundo dos sonhos, só tem milionário. E não tem, só tem milionário. Tá todo mundo ralando de uma certa maneira, com devidas proporções, mas tá todo mundo
pensando melhor. o que vai fazer. Não, mas todo mundo pensando qual o próximo disco, o que não vendeu, o que não vendeu, como é que vai ser o próximo show, qual vai ser minha banda. É melhor. O circo funciona muito melhor. Sabe, o circo funciona em proporções, sei lá, do que seria o circo do, sei lá, do sertanejo aí, com seus grandes, gigantes e, né, e seus menores aí aqui no Brasil. Então lá é o circo do rock nos Estados Unidos e Europa, né? Mas ainda assim, tem que ralar. E a galera tá ralando, ninguém tá confortável. Com exceção de um James Hetfield da vida, assim, ninguém tá quietinho na sua mansão. A galera tá na estrada mesmo, sabe? Tá na estrada e não para. E enfrentando esses perrengues todos, sabe? É verdade, é verdade. Deixa eu ver outra coisa que eu tenho aqui guardado. Cara, uma coisa que eu ia te perguntar, mas que eu acho que nem faz muito sentido, que eu venho perguntando, é investimento de equipamento. Se você é daqueles viciados que fica comprando um monte de coisa e depois você vai, caraca, o que eu vou fazer com isso? Vou ter que vender. Sempre foi. Ainda mais o problema pior é que eu não resolvi ser tecladista. Eu sou tecladista, saxofonista, guitarrista. Aí, fodeu, não dá pra ter, tipo, tudo do bom e do melhor, todos os sax. Pra você ter uma ideia, eu tinha um sax tenor da Yamaha, um sax japonês. Comprei ele, sei lá, em 2014, sei lá, 14. Foi uma baba, foi 12 mil reais e tal, mas tive que vendê-lo nesses hiatos entre turnês, né? Quando o dinheiro da turnê vai embora, você tá sem banda aqui, tem que vender alguma coisa. Aí vendi. Recentemente eu fui comprar um sax, aí vi, cara, não vai dar para comprar um de 12 mil de novo, eu vou comprar um menorzinho. Acabei comprando um Shelter da vida de 2 mil reais. Pô, de 12 mil para 2 mil. Mas tá me atendendo super bem, realmente, assim, me atendendo no nível profissional. Não vou comprar nada vagabundo, mas não dá para ter. Aí você sabe, dá para ver qual é a diferença. Por que um custa 12 mil, por que um custa 2? Mas o de 2 tá fazendo tudo que eu preciso, entendeu? Então é assim, hoje, finalmente, em termos de teclado, eu tenho a vantagem de ser patrocinado pela Casio. E assim, eu não preciso, como eu trabalho com soft synths, né, com sintetizadores virtuais, eu viajo muitas vezes só com o laptop, tem teclados da Casio lá na casa do Jeff Tate me esperando, e aí já facilita minha vida. Mas ainda assim eu fico aqui olhando o site, cobiçando, comprar um Minimoog, querendo comprar isso, e aí só dou um choque de realidade. Pô, Bruno, vai gastar dinheiro nessa parada agora? Você adora, mas sabe, não é nem prático. O teclado você já tem, então se vira com o que você tem mesmo. E quando compra, eu pelo menos fico assim, né? Quando eu compro alguma coisa, eu fico naquela neurose de, cara, agora eu tenho que fazer mais show para voltar esse dinheiro. Exatamente. Sabe? Mas é sempre essa história. Você compra, como é que é? Tinha uma piadinha, tinha um meme desse, que eu não lembro agora como é que é. Você compra um instrumento de 10 mil para botar num carro de 1.000 para ir fazer uma gig de 100, entendeu? Tipo isso. Entendeu? É uma droga isso, é uma droga. Aí isso que você falou, aí a grana aperta, você vende. Depois eu compro. Aí você vai comprando, vai vendendo, vai comprando, vai compensando, vai fazendo as contas. É o GAS, né, que a gente chama do GAS, né, que é Gear Acquisition Syndrome, né? Síndrome de aquisição de equipamento. Legal, nunca tinha ouvido. É o GAS. Mas tem uma galera que é assim mesmo, cara. Cara, seguinte. Bruno, meu amigo, deixa o seu recado pra galera aí. Olha, acredite nos seus sonhos? Esse vai ser o recado? Exatamente, acredite nos seus sonhos. Breve aí, espero que a gente vai chegar de lanterninha nessa história de pandemia, infelizmente, mas espero que quanto antes a gente já consiga sair, voltar a fazer shows e tal, mas agora é hora de se cuidar, tá realmente havendo a segunda onda aí, né? As pessoas estão realmente voltando a, infelizmente, lotar os hospitais e tem que ter cuidado mesmo. Mas é isso, agradecer o espaço aqui, Nilmo, o trabalho que você está fazendo aí com a Zombie One Records, estou acompanhando desde o início, muito legal, muito obrigado pelo apoio a minha carreira, ao Alegro, obrigado a galera que esteve aí ao vivo também, ouvindo esse bate-papo. E é isso, qualquer coisa podem entrar em contato comigo nas redes sociais, Bruno Sá Music, Facebook Bruno Sá Music também, estou por aí, tá bom? E a gente se esbarra assim que der. Isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. E é isso. Depois a gente volta com mais e eu vou deixar aqui o link no IGTV,
depois publicar no YouTube também, para isso aí continuar rodando e fazer... Vai ficar, essa live vai ficar no YouTube, é isso? Vai. Vou baixar, depois eu vou jogar no YouTube, eu te passo o link. Valeu? Obrigado. Obrigado, Valeu, querido. Obrigado, Bruno. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Fui. Tchau, tchau.